A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e para a honra e glória do Senhor, estamos no ar, mais uma vez, para levar uma palavra de edificação até a sua casa, até o teu coração nesta manhã de domingo. De repente, é segunda, é terça, de repente faz uma semana que nós gravamos e você está assistindo esse vídeo, eu não sei. Mas esse é o momento que Deus preparou para você ser alcançado por essa palavra. Aleluia. Está conosco nesta manhã nosso pastor Jorge Luiz, um amigo que eu tive o prazer de conhecer, né? Estou conhecendo na verdade, um homem de Deus, diretamente de Ibirataia, na Bahia. Mas ele nasceu em Amargosa, na Bahia. Rapaz, pensa um lugar, eu nunca tinha percebido não, mas pensa um lugar para ter baiano é aqui nesse Portugal, meu pai. Só que sentaram aqui, eu acredito que uns 6 ou 5 já. E um abraço pro irmão Edno também, lá de Amargosa, na Bahia, já esteve aqui conosco, né? Pastor Jorge Luiz, lá da Igreja Batista Independente de Ibirataia. Irmãos em Cristo, um forte abraço para vocês. Pastor Jorge, fique à vontade para dar um bom dia para esse povo abençoado. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor seja convosco. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações. Estou aqui com um querido amado irmão em Cristo, Miqueias, né? Que nos convidou para falarmos um pouco aqui sobre a nossa vida, como foi o nosso chamado, a nossa carreira, né? Então, estamos aqui para isso e será um prazer, né, estar aqui falando para você conhecer um pouco melhor de nós e falar de Deus. Eu acho que é o mais importante, né, Miqueias? É que hoje nós falamos de Deus e que você possa ser abençoado com essa live na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor superabunde na tua vida, hoje e para todo sempre. Amém! Glória a Deus. Como já disse aqui, pastor Jorge Luiz, ele tem 56 anos, né? E há 25 anos atua como pastor, né? Ele exerce seu chamado pastoral já há 25 anos. Porém, há 31 anos é convertido, né? Decisão há 31 anos já. Há 31 anos atrás. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. A melhor decisão. A melhor. Vamos falar dela. E vamos falar também sobre o chamado pastoral. Conversava um pouco nos bastidores, né, com o pastor Jorge Luiz, e ele compartilhando comigo que nos dias de hoje é muito comum nós vermos pastores, né, e mais adiante um pouco, apóstolos, bispos e por aí vai, né? Não, eu acho que não chegaram a semideuses. É quase isso, já está quase lá, né? Então, como que ocorre, né? Falando com um pastor, falando com um homem de Deus, né, que já viu bastante, já viu muita coisa. Como é que ocorre esse chamado pastoral? Talvez você que nos assiste, um irmão em Cristo, também convertido, já está trilhando esses caminhos, o caminho de Deus, né, o caminho que é Jesus há um bom tempo, e tem sentido, de repente, um incômodo, né, pastor? É verdade, assim, é verdade. Nossa, será que eu tenho sede de falar do amor de Deus, eu tenho sede de evangelizar, de cuidar de irmãos, tudo. De repente, será que eu não vou ser um pastor? Ou será que o meu chamado não é ser um pastor? Fique atento, porque talvez essa palavra seja para você. Amém? E talvez, atenção no que eu vou falar. Possa pensar também que tenha o chamado e não tenha. Não tenha. De repente olhar pro amigo do teu lado que se diz pastor, né, que se nomeou, digamos assim, denomina, e diz né? assim, olha, rapaz, segundo o que o pastor Jorge ele compartilhou ali naquele programa do Dominical Cast, eu acho que esse pastor aqui não é pastor não, né? De repente pode criar uma dúvida. Então fique atento, pastor Jorge Luiz e o chamado pastoral. Através do seu testemunho da sua vida, você vai estar, né, desmembrando aqui também este assunto. Amém? Mas pastor, eu tenho 2 perguntas para fazer para você antes da gente de fato dar início à nossa entrevista. Eu sou um pouco, não muito, interesseiro, não estou brincando. Nós sempre, né, que convidamos, né,
Graças a Deus você aceitou o nosso convite de estar aqui. Com todo prazer. Pastor Jorge está tirando pequenas férias aqui em Portugal, né? Veio visitar sua família, né? seu filho, a sua nora, os netos que estão aqui em Portugal, e também daqui já vai estar indo na Suíça, não é? A Suíça, e vai com ser... a permissão de Deus, no dia 23 nós estaremos saindo daqui para a Suíça. Amém. E aí arrumou, olha, para você ver como Deus é misericordioso. Arrumou um tempinho para estar vindo aqui com a gente, se deslocando, né, do local onde ele está, para vir aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus. Isso para nós, pastor, é uma honra muito grande, de verdade, porque você poderia estar aproveitando de várias formas, mas se dispôs a estar aqui, né, falando um pouquinho da sua vida e compartilhando do amor de Deus. Muito obrigado. E para que fique registrado, né, nossa bancada está ficando cada vez mais cheia. Nós sempre pedimos uma lembrança, né, das pessoas que passam por aqui, e com o senhor não ia ser diferente. O que você trouxe nessa manhã para nos alegrar, nos abençoar? Pois é, Miqueias, quando você me convidou, eu me senti honrado. Primeiro porque quando eu saí de Biratá, eu disse: Senhor, não estou indo apenas para passeio, matar não, né? Saciar a nossa saudade do filho que já estava aqui há 3 anos, da nora, dos netos. Um abraço pro irmão Johnny, né? John Lennon. John Lennon? Johnny Lennon. John Lennon. Eu conheço como Johnny e como Barba Negra. Eu chamo ele Barba Negra. Um forte abraço. Aí, Barba Branca. Barba Branca. Eu dava um capuz lá e dizia Barba Negra, eu botei um capuz na certa vez e dizia Barba Branca. Barba Branca. Louvado seja o Senhor. Então, quando eu quero mandar um abraço também para o meu filho Lucas e a minha nora Letícia, lá na cidade de Amargosa, né? Amargosa. E um abração para os irmãos em Cristo ali e suas ovelhas da Igreja Batista Independente de Birataia. Birataia, Bahia. Estão ligados com a gente. Né? Quero, assim, agradecer à amada igreja pela honra. Eles queriam que eu passasse pelo menos um mês aqui. Olha só. Mas o chamado... a gente tem Fala que mais botar forte, em primeiro né? lugar, acima de tudo e de todos, até de nós mesmos, né? Então eu disse, não, eu preciso ir. Todo ano a igreja me dá um mês de férias, e eu tirei 15 dias em janeiro, né? E fui para a cidade de Amargosa, minha terra natal, temos casa por lá, meus filhos, irmãos. E aí deixei 15 dias para vir aqui agora, depois da festa da nossa igreja, para estar aqui em Portugal, né? Mas a igreja queria que eu passasse. Eu disse, não, pastor, 15 dias é muito pouco, tal, passa logo um mês, 30 dias, mas não é bem assim não. Então para nós é um privilégio, então eu quero mandar um abraço caloroso, saudações, né? Diretamente da Europa, de Portugal para você. O mundo. Deus abençoe todas essas ovelhas de Jesus. Eu costumo chamar minhas ovelhas de Jesus, né? Minhas ovelhas de Jesus. Minhas ovelhas de Jesus, é verdade. Então Deus abençoe a todos. E aí, Miqueias? Quando eu vim para cá, eu disse, eu estou à tua disposição. Estou aqui, está o teu servo. Aí quando John falou que eu estava vindo, o pastor dele, o pastor Marcelo, disse, não, o homem vai vir para cá, então, primeiro assim que ele chegar, chega no sábado, domingo ele vai estar pregando. Aí Pastor Marcelo, né? Forte abraço, meu amigo, meu amigo pastor Marcelo. Inclusive está devendo aqui, está devendo, mas ele está numa correria. Da IBR Feira, né? Sim, sim. IBR Feira, pastorzão, Deus abençoe tua sorte de bênção. Já estive no culto hoje com ele. Olha a palavra maravilhosa, saí de lá transbordando de alegria. Né? Nós ministramos, foi uma bênção da parte do Senhor. Né? E aí, pastor... Irmão Micael. Não. O pastor Jadson. Jadson também. Já foi lá me visitar. Não, você tem que estar lá domingo com a gente. E aí eu já também aceitei esse desafio. Eu vou estar na igreja lá do pastor Jadson. Eu nem me lembro o nome da igreja. Missão Ômega. Missão Ômega. Missão Ômega, sim. Pastor Jadson, pastor André. Lá na cidade de Gaia, né? Sim, Vila Nova de Gaia. Estaremos lá ministrando domingo à noite, com a permissão do Senhor nosso Deus. Às 16 horas. Faça uma visita. Você que ainda não conhece... 16 ou 18? Desculpa, 18 horas, 6 horas da tarde, exatamente. Em frente ao auditório de Gaia. Ali na rua Moçambique 147. Faça uma visita. Então nós aceitamos esse desafio. Quando você nos convidou, ficamos assim, devo ou não devo, porque um podcast tem que ter um assunto específico, né? Claro. Não foi algo que eu vim me preparando para fazer, mas eu aceitei esse desafio e estamos aqui hoje.
E aí você falando do qual é o intuito do seu trabalho aqui, coisa e tal, evangelizar, levar a palavra do Senhor nosso Deus e Pai às pessoas, coisa e tal. E me disseram que todos quantos já passaram por aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, tem alguns, né? Alguns é verdade. Alguns itens que já foram doados, né? Livros, canecas, canetas que já foram doadas. Essa suculenta aqui que o irmão deixou para dar trabalho, aí a gente tem que estar regando, aí a gente esquece. Irmão Edno foi meu professor de teologia, no curso de teologia. Meu Deus. Esteve conosco aqui no terceiro episódio, uma bênção. Se você quer conhecer, dá uma olhadinha lá atrás no terceiro episódio. 20 anos atrás, 2003, se eu não me engano, o Edson 21 anos atrás, 2003. Foi meu professor de teologia, no curso de teologia. Bênção, né? de Deus. Saudação, meu professor querido, né? Louvado seja Deus. Aí eu fiquei naquele conflito, meu Deus. O que eu levo? O que eu levo? Te confesso, eu rodei esse Portugal quase todos procurando uma bandeirazinha da Bahia. Olha, e achou? Do Brasil. Porque eu acho que da Bahia ia ser difícil mesmo. Do Brasil. Aí eu digo, olha, lá na casa dos chineses eu devo encontrar. Aqui nada eu não encontrei, não. Aí orando ao Senhor, eu digo, hoje eu vou ao mercado. Eu digo, Deus, o que eu devo levar? Ele disse assim, não tem nada melhor para você levar do que isso aqui. O que trouxe eu. Rapaz, uma lâmpada. Vós sois a luz do mundo. Olha só. Esse programa é luz. Esse programa foi levantado para iluminar vidas. O Senhor disse, você é luz. Leva uma luz. Leva uma lâmpada. Olha só. Este programa foi levantado, Micael, para ser luz. E Deus botou isso no meu coração. Amém. É que eu estou te passando como símbolo desse programa, como luz para nações. Amém. Não é somente pessoas de Portugal que está ouvindo e vendo este programa, não. Este programa está sendo luz para nações, para gente de Portugal, para pessoas do Brasil, da Suíça, da Alemanha, aonde quer que alguém esteja vendo este programa, todos os domingos estarão sendo iluminados pela palavra, recebendo a luz dos céus na sua vida. Amém. O Senhor pôs isso no meu coração. Glória a Deus. Entendeu? E pastor, muito obrigado pela palavra, inclusive, né? A gente se sente lisonjeado porque Deus, ele tem um plano na nossa vida, não é? O profeta levanta aqui e resplandece, né? Exatamente. Porque já vem a tua luz, está lá no Isaías, né? 60. E isso que o senhor está falando, né? Eu agradeço muito as pessoas que têm nos acompanhado, né? Abençoado, assim, assistindo nossos programas, porque tivemos essa semana comentários de pessoas que moram lá nos Estados Unidos, inclusive, pessoas que moram na Suíça, que têm nos acompanhado também, no Brasil, aqui em Portugal. Luz para o mundo. Amém. E o que é a treva, né? A física já diz que a treva é a ausência de luz. É a ausência da luz. Onde há luz, não há lugar para as trevas. As trevas são dissipadas. É verdade. E olha, Jesus gostei dessa. Quem anda com ele, não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Vou tirar só esse aqui, olha só. Gostei muito, de verdade. Isso daí foi iluminado pelo Senhor. Literalmente. Eu estava, na minha cabeça era uma bandeira do Brasil. Não era bandeira. Gaia, Porto, um bocado de mercado. É difícil mesmo achar a bandeira aqui que outro dia a gente estava procurando para fazer Mas um aí de repente Deus pôs no meu coração, leva uma lâmpada, você é luz. Amém. Você é luz. Glória você a Deus. É a luz do mundo. Eu digo, rapaz, tá resolvido. Já foi. Vou levar uma pequena lâmpada. Quero te dizer que este programa tem sido luz. O Senhor falou isso no meu coração. Amém. Muitas pessoas têm sido iluminadas, Micael. Amém. Através deste programa e creio que continuarão sendo. Compartilhe, passe para os seus amigos, familiares e companheiros, porque em um determinado momento da vida vai falar poderosamente àqueles que estão assistindo este programa. No momento que estiver assistindo, parece que não está acontecendo nada, mas vai chegar um período da vida que este programa vai fazer toda a diferença. Eu lembro daquele dia que eu assisti, o programa lá é Dominical Cast. Dominical Cast. Amém. Entendeu? Eu costumo dizer, pastor, que se eu perguntar para o senhor, eu também não vou lembrar, né? Se eu perguntar para você, o que é que você comeu domingo passado? Você sabe me dizer? De repente comi churrasco. E no domingo retrasado? E no domingo, um mês atrás, o que é que você comeu? O que é que você se alimenta? Exatamente.
você vai dizer para mim, olha, Micael, eu lembro até o domingo passado, os outros eu já não lembro. Só que naquele domingo, ou naquele sábado, ou naquele dia, aquela comida saciou a tua fome, matou a tua vontade de comer, né? Saciou. Da mesma forma, às vezes a gente ouve a palavra num dia, no outro dia estamos na igreja, de repente ouvimos um louvor na rua, né? E aquela comida, aquele alimento espiritual que a gente está recebendo, está nos saciando, né? Está nos alimentando. Eu não lembro o que eu comi há um mês atrás, mas aquela comida certamente fez diferença para a minha carne, né? Gerou vida, da mesma forma que a palavra... energia, força. Exatamente. Glória então, seja alimentado nessa manhã, porque está só começando. Amém? Bendito Muito obrigado, seja. pastor Jorge Luiz, aqui conosco. Pastor Jorge Luiz, o senhor nasceu em Amargosa, como o senhor mesmo já disse. Amargosa, Bahia. Amargosa, na Bahia. E atualmente mora em Ibirataia, há 10 anos, né? Pelo que me falou. 10 anos, fez no dia 1º de agosto. 1º de agosto, cuidando ali da Igreja Batista Independente. Pastor, nessa sua jornada aí de 56 anos, eu acredito que já deu para tirar como que se diz, alguns adjetivos. Mas eu gostaria que você compartilhasse com quem nos assiste comigo, quem é Jesus Cristo de Nazaré para o Senhor? Ele é a sua salvação, isso a gente sabe, né? Mas o que mais dizer desse Jesus maravilhoso? Meu irmão, acho que eu vou te falar uma coisa, não sei se tu já ouviu antes. Talvez você tenha até ouvido várias vezes, mas talvez não da maneira que eu as interpreto. Certo. Jesus é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Ouviu? Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o melhor de Deus para a humanidade. Quando eu te disse assim, eu não sei se, talvez você já ouviu isso muito, certamente já ouviu, mas não da maneira que eu interpreto, é a melhor versão de Deus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou aos nossos pais de várias maneiras. Deus fez o homem, Micael, para representar ele. Deus criou tudo que no mundo há. Tudo que existe foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por fim, qual foi a ideia de Deus? Lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus então cria o homem, né? Quando ele fala de imagem e semelhança, a palavra hebraica é uma palavra que é conjugada, ela diz tislendemut, para querer, pensar e agir como Deus. Não fala de cor de pele, o homem que faz distinções de raça, de cor de pele. Deus criou todas as nações. Ele criou do pó da terra e tem terra de todas as cores. Não é verdade? Sim, sim. Então Deus fez o homem para governar, para representar, para dominar sobre todas as coisas que ele criou aqui na terra. Mas infelizmente o pecado entra. O homem é persuadido por Lúcifer, e o pecado entra na humanidade, e o homem perde aquela essência divina, o caráter, a personalidade divina de querer e agir como, pensar e agir como Deus. Aí Deus começa a dar homens que representassem ele diante de outros homens. Homens como Moisés, homens como Abraão, homens como Daniel, tanto que Deus, o próprio Deus chega a dizer, ainda que nessa cidade tivesse homem como Noé, Daniel e Jó, ainda que tivesse homens, então Deus deu homens como esses homens. A gente, quando vê a história de Moisés, de Abraão, pai na fé, quando vemos a história de Deus chama Abraão de Abraão, meu amigo. Quando fala de Davi, diz assim, segundo um homem coração. Segundo o meu coração. De Jó, viste meu servo Jó. Meu servo Jó, Deus testemunha da fé daquele homem. Quando fala de Moisés, homem muito manso. Quando fala de Daniel, muito amado. É interessante Deus falando com Miriam, Arão e Moisés, né? Dizendo assim, olha, ainda com você, ainda que se haver profetiza aí, mas com Moisés eu falo, olha, tete a tete, não é por sonho, não é por nada não. Então Deus deu todos estes homens para representar ele aqui na terra. Mas todos eles
todos eles, inclusive Salomão tem uma fala que ele diz lá em uma das suas conversas, assim, entre os homens, entre as mulheres não achei nenhuma, entre os homens achei uma. Ele está falando de Jesus. Todos pecaram, o salmista está dizendo que todos pecaram. Então, Jesus é a melhor versão de Deus para a humanidade. É a cartada final. É a melhor versão. Ele veio, ele mesmo agora, Deus disse, não, eu não vou mais dar Moisés, não é Abraão, não é alguém como Abraão, não é alguém como Moisés, não é alguém como Jó, como Daniel, sou eu mesmo. Eu vou na pessoa do meu filho, o Emmanuel. Então, para mim, Jesus é o melhor de Deus para a humanidade, é a melhor versão de Deus para a humanidade. Amém. Forte. Por isso que eu disse, talvez você já tenha ouvido, mas não da maneira como eu interpreto. Quem é Jesus para mim? A melhor versão de Deus para a humanidade. Amém. É a nossa luz, é o nosso espelho. Se olharmos para Ele e procurarmos imitarmos, estamos no caminho certo. Amém. Se a gente imitar Moisés, a gente em qualquer momento vai tropeçar. Vai tropeçar. Se imitarmos Daniel, em qualquer momento vamos tropeçar. Alguém pergunta, onde estava Daniel na hora da fornalha ardente, né? Que a gente só vê Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde estava ele, né? O que ele estava fazendo? Em Jó, chega aquele homem de fé extraordinária, mas Deus, e quer botar Deus à prova, e Deus é que põe ele lá no canto da parede, depois ele disse, eu te conhecia, só de te ouvir falar. Exatamente. Te conheci, então... E em Jesus não há nada que a gente possa dizer assim, olha... Nada, vezes nada. Exatamente. Entendeu? Então, para mim, Jesus é a melhor versão de Deus para a humanidade. Ele é o próprio Deus, o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Interessante que você falou, façamos, né? Façamos uma imagem e semelhança. Era o próprio Deus ali, juntamente com o seu Filho e o Espírito Santo, desde o início. Desde o início. Né? Exatamente. Alguns até contestam, né? Os judeus contestam. Eles dizem que havia um plural majestoso, coisa e tal. Mas no hebraico, tudo que termina em in é no plural. Né? Disse Elohim, Vayom Elohim. Né? Disse Deus, façamos o homem. É tanto o Elohim, que é um plural, né? Sim. Que Jesus chama Deus na cruz de Eli. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparar? Mas quando a palavra está lá no Antigo Testamento, que fala de Deus, não do Adonai, que vai estar lá Hashem, o tetragrama sagrado, mas quando fala Deus, vai aparecer Elohim. Elohim, que é um plural. Entendeu? Então isso é muito lindo. E depois façamos, né? Que também está lá no plural. Né? Exatamente. Não foi só, e João vai botar isso claro lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez. Já não tem mais dúvida. Não dá para ficar nenhuma dúvida, não. Exatamente. Não resta mais dúvida. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É a melhor versão de Deus para mim e para a tua vida, meu querido. Ele quer fazer parte da sua vida, meu irmão. Se você ainda não conhece, entregue a tua vida a Ele. Amém? Siga Ele. Às vezes as pessoas que nós precisamos e devemos sermos, como nós apresentamos aqui, a luz. Sermos a luz para este mundo. Mas eu quero dizer para você que todas as versões que Deus levantou humanas aqui pecaram. Só Jesus foi perfeito. Então, quando você vê qualquer homem, por maior que seja o seu título, lembre que ele é homem. Somente Jesus é digno de todo o nosso louvor, de nossa adoração. Só Jesus não falta. Viu? É interessante, pastor Jorge. Eu estava vendo isso hoje. Quando os homens, né, os fariseus, os homens trouxeram aquela mulher, né, chamada Maria Madalena, que foi pega em flagrante adultério, né, e eles lançaram ela ali aos pés de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Pronto. E ela diz assim, olha, Senhor, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Né? A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Né? E o que Jesus faz? Diz assim, olha, qualquer um dentre vós aí, quem não tiver pecado, estava todo mundo já com as pedras preparadas, né? Qualquer um de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra, seja o primeiro, né? Ou seja, o próprio pecado, a própria consciência condenou aquelas pessoas, né? Não teve eu imagino as pedras começando a cair no chão e deixando e saindo todo mundo com o rabinho entre as pernas. Né? E Jesus olha para ele e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Porque ele continuou, a palavra diz que ele estava riscando ali com o dedinho, desenhando na areia. Eu costumo dizer que ele estava desenhando
escrevendo uma nova história para aquela mulher, né? E aí é interessante, pastor, que ele pergunta, né? Mulher, cadê teus acusadores? Ele diz assim, olha, ela dizendo, eu imagino ela diz assim, Jesus, tá acreditando que não tem nenhum, foi todo mundo embora? Ninguém pode me tacar uma pedra, porque todo mundo pega. Mas Jesus podia dizer assim, olha, se eu quiser eu te dou uma pedrada, né? E dá boa. Se tu não te acha muito não, que qualquer coisa eu te dou uma pedrada. Porque Cristo, ele nunca pecou, né? A palavra diz que ele não lança em rosto. Exatamente. Está no mar do esquecimento, né? Lança no mar do esquecimento. Às vezes você diz assim, eu não consigo, eu não me acho digno, eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço. Mas olha, então, eu já posso sair daqui desse programa aqui, que já somos indignos. Já estou descartado. Já. É bem verdade. Até porque nós vamos falar aqui ainda sobre o chamado pastoral, né? Nosso pastor Jorge Luiz, o chamado particular. Automaticamente também vai falar um pouco sobre o chamado pastoral no modo geral, né? Mas é um homem que viveu até os 31 anos como... Até os 25. Até os 25, exatamente, é verdade. 31 de evangelho. De evangelho. Se você pegar os 25 mais 31 de evangelho, dá os 56 anos. Então, até os 25 ali, eu imagino andando por tantos caminhos, só não o caminho que é Jesus Cristo. Então, já pegando esse gancho, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente. Pastor Jorge Luiz, como que começou a sua vida, para quem não o conhece, né? Para mim também, que não o conheço, falando aí de uma criança que nasceu ali em Amargosa, na Bahia. Fique à vontade. Cara, meu irmão querido, e também você, preste bem atenção nisso aqui, talvez você esteja passando por situações parecidas, ou igual, ou talvez pior, mas eu quero dizer que para você, assim como houve para mim, a solução também. Micael foi um cara que eu tive uma vida muito atrapalhada, no sentido de pecado mesmo. Né? Eu perdi meu pai cedo, aos 9 anos de idade. Perdi não. A gente pede perdão pelas palavras, né? É uma palavra até que eu não gosto, às vezes as pessoas estão no funeral, eu quero prestar a minhas condolências pela tua perca. A gente pede quando não sabe aonde está, nem com quem está. Quando eu perco alguma coisa, eu não sei onde a coisa está. Tem que procurar, não é? E nem com quem está. E meu pai está na glória, está bem, está com Deus, para louvar a glória do Senhor. Então, aos 9 anos de idade, meu pai partiu para a eternidade. Partiu para a eternidade e deixou 8 filhos. Né? 8 filhos. Eu era o 7º, eu nasci 6 anos depois do meu irmão, que é mais velho do que eu. Né? Teve um intervalo legal ali. Teve um intervalo legal. E por isso eu tive grandes conflitos, assim, eu achava que eu fui uma gravidez não esperada, porque era de uma família pobre, meu pai teve doenças de Chagas, sofreu muito, não aguentava trabalhar, problema de coração, minha mãe trabalhava duro, lavando roupas, né, de ganho para poder nos sustentar, e de repente, depois de 6 anos, que um filho já está com 6 anos, quase 7, chega mais alguém na área, né? Não estava esperado. Sim, aí para mim... E assim, parece que a minha mãe não gostava muito de mim. Interessante que depois de mais 2 anos veio outro irmão. Que é o último. O último, né? Aí ela se apaixonou por esse. Se meu pai dissesse alguma coisa para o outro, eu tomava uma surra. Sério? A vida foi assim. E então meu pai partiu para a eternidade. Meu pai tinha 9 anos? 9 anos de idade. Aí eu comecei a trabalhar. Trabalhar de ajudante de prendeiro. Com 11 anos de idade eu já levantava, já rebocava. Com 16 anos já era construtor. Olha só. Já era construtor. Então eu já trabalhava para ajudar em casa, para ajudar a manter a família. Meu irmão mais velho já morava em Salvador, na capital da Bahia. Um outro irmão meu que já é pastor mais de 7 anos mais velho que eu, foi a segunda pessoa a aceitar o evangelho na minha casa. Com a irmã da beira mais velha também já morava em Salvador. Entendeu? Esses dois, a minha irmã e esse meu irmão mais velho do que eu, não o mais velho de todos, o que era o último, depois vim eu, já eram cristãos, né? Moravam em Salvador e eu fiquei lá em Amargosa e a vida não foi fácil, muito difícil, trabalho, dificuldade para estudar, não tinha como estudar, a luta foi muito grande, mas aí também a gente vai conhecendo os amigos, né? Sim. Conhecendo os amigos, aí veio a bebedice, bebi muito. Eu bebi muito, agora era aquele cara que eu tinha um domínio sobre a bebida. Eu bebi muito bebida alcoólica, mas eu bebia de
de domingo, de sábado até domingo de tarde, porque segunda-feira eu teria que trabalhar. Ah, sim, sim. Entendeu? Então eu tinha esse domínio, mas eu bebi muito mesmo, te confesso que eu bebi muito, até em alambiques, eu cansei de beber no bico da dona, e para alambique para beber cachaça destilada ali, Pura. garrafas de pitu, eu tomava muito, entendeu? E briguei muito com isso, já as amizades vai chegando, a cachaça, uma coisa vai puxando a outra. Um abismo puxa o outro, né, pastor? Aí eu comecei a aprender a capoeira, a boxe. Isso com o quê? 15 anos? A partir dos meus 13 anos de idade. Eu tinha, com um dia para 13 anos, fui trabalhar na ilha de Itaparica, já saí de casa. Mas eu ia perguntar para o senhor, e a convivência com a sua mãe, no caso, nessa idade aí de 12 anos? Tranquila, de vez em quando tomava uma surrazinha porque ela aprontava, né? Sim. A velha era valente, a velha era braba, criava... Era mesmo. Tá entendendo? Era uma pessoa que exigia de nós respeito. Por exemplo, era aquela pessoa que, quando ela estava conversando com alguém, nós não passávamos pelo meio, porque certamente iríamos tomar uma surra depois. Sim, sim. Não saía, às vezes saía para o mato, para caçar ou catar castanha. Quando voltava, a surra estava prometida. Então era uma situação séria, né? E aí eu fui vivenciando o mundo, né? Porque eu fui trabalhar na ilha, fiz 13 anos na ilha de Itaparica, ali próximo de Salvador, na Bahia. E então comecei a beber, comecei a viver mais no mundo, a brigava muito, né? Entrei em academia, eu malhava e brincava de briga de rua, capoeira, eu fazia essas coisas todas, comecei um mundo de muitas brigas, né? Era mexido na onda, como diz o popular. Fui hippie, cabelo todo trançado. Vivia da sua arte. Tá falando hoje pra neta, hoje unhas pintadas, da mão, dos pés, todo no brondô, parecendo uma caranguejeira, todo loiro, entendeu? Pintava o cabelo dos braços, vivi muito. Eu trabalhei na praia, todo ano eu ia trabalhar na ilha, como construtor civil, já predeiro, desde os meus 13 anos de idade. Quando eu me casei com 21, ainda estava, todo ano eu ia para a ilha trabalhar. Sim. Era ilha, Salvador, depois fui morar, passei os meus 16, ia menos de 17 um pouco, até quase 19, fui morar em Salvador, na capital, e não foi diferente, né? E antes que o senhor continue, e onde que estava Deus nessa história, nessa vida? Onde é que estava? Não tinha. Mas assim, dentro da sua casa, você vendo ali, vamos falar dos 9 anos em diante, que eu acho que é quando a sua memória com certeza é mais viva nesse sentido, né? Tem coisas que a gente lembra muito bem. Eu lembro até dos 2 anos de idade. Já tem memória da afetiva desse 2 anos de idade. Assim, dentro de casa, né? Essa ausência de Jesus Cristo. Sim. Aí é que tá, não havia ausência de Jesus. Não havia? Havia o Jesus que nós conhecíamos na Igreja Católica. Entendeu? Então, assim, estava trovejando, relampejando. Eu lembro quando meu pai era vivo, não deixava a gente na rua, sem camisa, mandava a gente manter o respeito, botava a gente para ir rezar. Era rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Crê em Deus Pai. Então, assim, de certa forma, nós éramos criados conhecendo o cristianismo. Eu fiz catequese. Ia para estudo bíblico da Igreja Católica, na escola, quando criança, eu fazia catequese. Então, assim, por exemplo, eu saía para aprontar, ia para os matos, mas quando eu voltava, eu sabia que minha mãe já tinha uma surra prometida, tinha um beco do lado da minha casa que parecia... nós temos uma cidade da Bahia chamada Milagres, né? Milagres? O pessoal sai muito em romaria para Milagres. Eu não sei se hoje, mas quando eu era criança, saía muito em romaria e levava muitas velas aí. Tinha um lajedo, uma pedra para subir que dava muito trabalho, tanta borra de velas, né? Sim, aí isso. Eu costumava dizer que o beco lá da casa já estava parecendo a pedra de milagre, tanta vela que eu acendia fazendo promessa para minha mãe não me dar uma surra quando eu aprontava. Então chamávamos por Deus, né? Eu rezava, eu tinha aquela fé num Deus que eu aprendi, né? Que na verdade era Deus. A Igreja Católica acredita em Deus. Depois a gente vai amadurecendo, eu fui amadurecendo o meu conceito de Deus, que é o Espírito, é verdade. Não precisava eu adorá-lo através dos santos, porque se eu tenho um filho, entendeu? Que esse filho tem um irmão, o irmão não precisa vir a mim
né, como pai, por que eu vou pedir ao meu irmão algo que eu, por exemplo, se eu sou filho, eu vou pedir ao meu irmão para pedir para meu pai? É meu pai, eu tenho liberdade, então eu aprendi isto. Eu aprendi isto. Mas assim, Deus estava presente, mas naquele momento de dor, né? Quando a coisa apertava, a gente chamava por Deus. Quando a coisa apertava, a gente chamava por Deus. Então eu fui crescendo e vivendo este mundo de hippie, trançando pulseira na rua, entendeu? Bebendo, jogando. Não gostava muito de jogos, não. Mas era academia, era brigas, capoeira, boxe. Isso em Amargosa ainda? Isso em Amargosa, era na ilha, era em Salvador, onde eu fosse. Certo. Aonde eu fosse. Briga, eu já saí da ilha com briga marcada, horário e dia, local marcado, parecendo que era um campeonato na cidade de Amargosa, entendeu? Certo. Briga de bairro, tinha colegas, o meu bairro contra outro bairro, como se fosse gangues, né? Uma gangue. Não era para não maltratar ninguém, era apenas... Era na amizade. Não gostávamos que falassem mal do nosso bairro, dos colegas, dos amigos, então nós éramos assim. Ali. Né? E aí a vida foi seguindo, né? E de repente a gente já se encontra nesse mundo de prostituição. Mundo de prostituição, de sexualidade, a bebida puxa o vício, nunca fui de drogas. Drogas ilícitas, maconha, cocaína, haxixe, essas coisas, a heroína não. Mas fumar e beber, eu bebi muito, então aí vem a prostituição. E quando veio a prostituição, mesmo depois de casado, eu casei com 21 anos, né? Eu cheguei a ter um caso extraconjugal. E aí isso começou a me incomodar. Isso começou a me incomodar de uma forma muito forte, que eu estava fazendo algo que era errado, porque não era a índole da minha família. Meu pai morreu ao lado da minha mãe, entendeu? E os meus irmãos que eram casados tinham uma postura conjugal. Então isso começou a me incomodar porque estava ferindo um princípio da família, não era aquilo que a família via. E isso vai ferindo o meu coração, isso doía muito, eu sentia que eu estava no caminho errado. Te confesso que eu cheguei ao ponto até de pensar em suicídio. Certo. Cheguei a pensar em suicídio, né? Estava com a esposa em casa e tendo um caso fora. Mas filho ainda não nessa altura. Já tinha. Já tinha os dois pequenos, entendeu? Os dois pequenos. Então isso me incomodava. Pensei em sumir na vida. Mas, poxa, que homem será eu quando meus filhos crescerem? Vão dizer que pai foi esse que me abandonou, entendeu? Exatamente. E aí um dia eu estava trabalhando na ilha, eu achava que não tinha jeito, não tinha solução para mim. E eu ia indo de mal a pior a cada dia. Aí um certo dia, trabalhando na ilha, eu já... Como construtor? Com 25 anos, fazendo 25 anos. Tinha feito 25, porque eu me decidi em fevereiro. Meu carnaval, meu São João era 20 dias, cara. Nós temos essa festa do São João na Bahia, no Brasil, né? Principalmente na minha cidade de Amargosa, hoje já chegou a receber 200 mil pessoas numa festa do São João. E uma cidade que tem o quê? 10 mil habitantes? 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. E receber 200 mil numa festa do São João. Eu começava 10 dias antes e terminava 10 dias depois. Então, eu era de muita festa. Aí eu estava na ilha, eu estava trabalhando em Salvador como já encarregado de obras, vários profissionais comigo, mas um amigo meu, um cara assim que eu tinha uma consideração muito grande, a esposa também tinha um problema de saúde sério, e tinha vezes que eu não conseguia trabalhar nem uma semana por conta da saúde da esposa, né? Nem um dia da semana, mas esse camarada ele me pagava a semana toda, nunca me faltou com o meu salário. Então eu estava fazendo um serviço em Salvador, ele disse para mim, solicitou que eu fosse na ilha fazer um serviço para ele, que estava recebendo um irmão que iria de São Paulo, então eu deixei tudo em Salvador e fui. E aí estava lá, trabalhando com um camarada que foi o meu mestre, né? Estava na mesma casa, e aí nós estávamos brincando de bilhar, jogando bilhar, aquele sinuque de 8 bolas, sim, sim. Né? E de repente, tomando a minha cerveja, ele disse, vou preparar uma caipirosca para nós. Eu digo, vai lá. Caipirosca, não sei se você sabe, é cachaça com limão, né? A gente, na minha região chama caipirinha. Caipirinha, né? Uma caipirosca, caipirinha. Sim. Aí ele foi preparar. Enquanto ele foi, eu vi uma Bíblia que estava em cima do balcão do salão de jogos.
Aí eu peguei aquela Bíblia, a Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. Começou a Eu folhear. comecei a folhear, comecei a ler. Interessante que eu via meu nome, meu irmão. Eu via meu nome escrito e dizendo, Jorge, tu tá assim, Jorge, tu tá assim, Jorge, tu vai para o inferno. E ali com as lágrimas começaram a descer e outra. Eu não queria mesmo com o evangelho. Eu detestava o evangelho. Tinha uma irmã evangélica, o meu cunhado era um presbítero da Assembleia de Deus, meu irmão, o pastor Irene, era presbítero, hoje pastor, era presbítero da igreja presbiteriana, ou era evangelista na época, eu sei que ele foi todos os cargos que a presbiteriana tinha, diácono, evangelista, enfim, ele foi seminarista, Sim, e hoje sim, é sim. pastor já há vários anos, né? E foi ordenado primeiro do que eu. Então eu não queria mesmo com o evangelho. É tanto que com ele, com o pastor Irênio, quase eu não tinha contato nenhum. Eu tinha mais contato com meu irmão mais velho, porque era um cara todo, como diria, descolado, um cara que bebia, que fumava, então... Levava uma vida igual a sua. aí para mim era o cara, tá entendendo? Hoje, graças a Deus, toda a família é evangélica. E aí o que eu ouvi? Ali eu comecei a ler a Bíblia e aí Deus começou a falar comigo. Eu diria que nunca ia ser crente, eu não ouvia crente nenhum, ninguém me evangelizava, se eu não estiver enganado, se eu não me passa da memória agora, que quando eu me decidi, Edno, que esteve aqui, que foi o meu professor, disse, aquele homem se converteu, até o bispo de Amargosa da diocese vai aceitar Jesus. Isso não é possível. Se eu não me engano, a hora você confirme isto com Edno. Eu acho que foi Edno, meu professor. Aquele homem se converteu, para você ver como eu era. Né? Depois que eu me converti, bom, eu vou chegar lá. Então o que é que aconteceu? Aí eu, lendo a Bíblia, eu percebi que eu estava com a vida totalmente errada, mas que havia solução para mim. Quero dizer para você que nos assiste neste momento, não importa como está a sua vida. Jesus veio ao mundo para salvar, buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Eu estava completamente perdido. Se você se sente assim, achando que não tem mais solução para você, eu quero dizer para você que tem solução sim. Jesus é a solução para os teus problemas. E ali Jesus salvou comigo. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. As perdidas. Não necessita de salvação o justo, ele veio buscar os pecadores. Exatamente. Ao arrependimento, né? E aí, interessante que de um jogo de sinuca você começou a folhear ali, a Bíblia. Ali, sentado, tomando cerveja, tomando aqui um copo de cerveja. Cerveja na mão, a Bíblia noutra. Enquanto o primo fazia caipirinha, para caipirosca. Tomando cerveja, lendo a Bíblia, de repente a palavra entrou no meu coração. As pessoas não me evangelizavam, eu era muito brabo, valente, brigalhão. Eu não queria mesmo com crente, nem meus irmãos me evangelizavam. Aí começou a palavra a entrar no meu coração e eu comecei a ler ali chorando. De repente chega meu primo com a caipirinha, ele disse, eu não quero mais. Eu disse, acho por quê? E agora eu sou crente. E tu ficou maluco? Foi, maluco é tudo. Deixa eu te mostrar aqui o que é que está escrito aqui. Ó. Comecei a pregar naquele dia. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, eu comecei a falar de Jesus, Micael. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Aí ele dizia, o homem está doido, o homem ficou louco. Aí os colegas diziam, a Bíblia, a cachaça comeu o juízo do homem. Eu digo, vocês estão dizendo que daqui a pouco doido? Passa, vai passar. Quem está maluco é vocês. Vai passar o álcool, daqui a pouco passa. E aí eu pregando para eles. Chegou o fim de semana, eu tive que retornar, concluir aquilo que fui fazer, voltei para Salvador, para a obra onde nós trabalhávamos. Só para você ter noção, era 1 litro de 51, meio-dia, outro litro de tarde. Já pensou. Nós tomávamos de uma bebida chamada 51. 51. Tinha até uma que de boa ideia não tem nada. Uma boa ideia, né? Eu tomávamos 1 litro de 51, meio-dia e outra tarde. Quando eu cheguei lá, que eu voltei para o trabalho, os colegas disseram, só buscar o 51, eu disse, só se for para vocês, que a partir de hoje eu sou crente. E isto no fevereiro, no dia 7, carnaval era no dia 11. Já estava Pleno Salvador, trabalhando como mestre de obra. Era mestre de obra, encarregado de obra em Salvador. Isso aos 31 anos. Aos 25 anos. Eu me decidi aos 25 anos, que eu fiz 25. Eu sou nascido em 16 de janeiro de 1968. E só para pontuar, e ainda com aquele pensamento pelaquela questão com a esposa. Ainda lhe acusava aquilo. Mas eu me decidi por esse caminho aí. Certo. Naquele dia, exatamente. Mas até então, no dia daquele jogo de sinuca... Ali no dia começa toda a mudança. Começa toda a mudança. Toda a mudança. Então, lá no trabalho, eles mandaram buscar a bebida.
Com 51 eu disse que eu não beberia mais, agora eu era crente. Ele disse que nada, e aí eles enchiam o copo de cachaça, passava no meu nariz. Era tentação. Eu dizia, rapaz, quem manda em mim sou eu. Quem manda em mim sou eu. Então, aí eu não bebi. Quando foi à noite, daquele mesmo dia, eu em casa comecei a me sentir mal, a barriga revirando, eu sentindo mal. E comentou com a esposa quando você chegou? Ela ficou sabendo que Ela agora tava em você era Salvador crente? também. Ah, você estava... Estava em Salvador também. Aí chegando lá, fui para casa dessa minha irmã, que é assembleana, que o esposo também é obreiro da Assembleia. Estava dormindo lá na casa dela, saiu do trabalho, era lá na Fazenda Grande, do Retiro, perto de São Caetano, e ia para o São Gonçalo, lá na Fazenda Grande de São Caetano, ia para o São Gonçalo do Retiro. Aí de noite eu comecei a sentir mal, a barriga roncando, e rapaz, ficou demais, deixou eu ir no sanitário. Quando eu fui no sanitário, que eu fui fazer o número 2, eu dei uma diarreia incontrolável, não parava. Aí a minha irmã perguntou, tá sentindo alguma coisa? Eu disse, eu tô com uma diarreia aqui que não passa. Aí eu disse, vou preparar um soro caseiro, me preparou esse soro. Quando eu tomei, ela me deu num banheiro mesmo, eu tomei, eu comecei a vomitar. Aí era por cima e por baixo, sem parar. Mas aí eu levantei, entrei debaixo do chuveiro, comecei a tomar um banho e vomitando. Entendeu? Ela chamou meu cunhado que trabalhava como segurança, ele trouxe um carro, me levou para o hospital São Rafael. Eu lembro como hoje. Eu desidratei completamente, eu não mexi um dedo, eu não abri o olho. Eu lembro que umas 6 horas da manhã uma médica estava abrindo meus olhos, né? Era uma dor no estômago terrível. Agora, interessante, quando eu vomitava, para mim, aquela dor, tudo aquilo, eu dizia assim, eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Para mim, tudo aquilo era eu jogando para fora todos os meus pecados. Desintoxicando tudo. Para mim era aquilo ali. Para mim era aquilo. Foi muito terrível, foi muita dor. Mas a partir daquele dia, a minha vida começou a ser diferente. Aí eu voltei para casa, cheguei em casa e disse à minha esposa, uma semana agora eu sou crente. Aí chamei para ela ir para a igreja, ela disse, eu não vou não. Aí eu fui para o culto, aí cheguei lá no culto. Ela não botou muita fé? Você acha? Não sei te dizer. Ela diz assim, não vou não. Ela disse que não ia, né? A mim tu não engana, de repente. Beleza, aí foi que eu fiz. Eu fui para o culto, chegou lá, era uma congregação pequena. Em Amargosa. Em Amargosa, né? Onde eu me decidi, na verdade sozinho, mas depois eu procurei uma igreja. A sua pública? Eu sempre dizia que nunca iria ser crente. Mas se um dia eu fosse crente, eu seria daquela igrejinha lá, naquela rua tal. Sim. Sempre eu dizia assim, eu não quero ver com crente, eu não gosto de crente, mas se um dia eu fosse crente, eu seria daquela igreja. Interessante que lá naquela igreja tinha uma tia. Eu não sabia que ela era uma velhinha que morava no fundo da igreja que orava por mim. Olha só. Entendeu? E o meu irmão, que era pastor, que hoje é pastor, todas as vezes que ele saía de Salvador para Amargosa, ele ia congregar naquela igreja. E era um grupinho de pessoas lá, tanto que quando eu me batizei, eu e a esposa, vou falar da conversão dela, formou-se 12 pessoas. Só tinha 9. Então batizou eu, minha esposa e mais uma jovem. Formou-se 12 pessoas. Interessante. Aí o que acontece? Eu fui para o culto, aí cheguei lá, o irmão disse, não, mas tem que levantar a mão. Aí peguei e levantei minha mão, né? Fez o apelo? Levantei minha mão e beleza, confirmei ali. Aí cheguei em casa e falei para a esposa, olha, eu levantei minha mão, aí preguei o evangelho para ela, você decidiu. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, foi a própria esposa, na hora que eu voltei do culto. E aí eu comecei a orar e trabalhar no evangelho, trabalhando em Salvador, saía pela madrugada da segunda e voltava no sábado, porque domingo eu queria estar na escola bíblica. Passava a noite, todas as noites em Salvador, comendo a revista, na época eu lembro que era o Ponto Saliente, a revista de estudo bíblico, comia aquilo ali, lendo, estudando. EBD. Para participar da EBD. E aí lá vai, né? Quando foi eu cheguei a estudar. Hoje em dia a gente não vê tanto, né? Não vê tanto. Mas cheguei a estudar bastante nas revistinhas foi o meu seminário. De adolescente. Eu lembro que a gente tinha a nossa revista. Então assim, aí foi as coisas na vida espiritual muito precoce. Eu me decidi em fevereiro, quando foi em junho, eu disse, eu quero me batizar. E o pessoal dizia, ele não vai aguentar, em junho ele sai, ele passou o carnaval, mas ele não aguenta São João dele é 20 dias. Estava chegando. Eu me batizei no dia 20 de junho, São João era 23, 24, no dia 20 de junho eu me batizei. Aí disse, rapaz, não é possível uma coisa dessa. Eu me batizei no dia 20 de junho.
Outra coisa interessante, quero dizer para você, você pensa que tem amigo lá no mundo? Você está enganado. Tinha muito amigo. No dia do São João, chegou um carro cheio de amigos, na minha porta parou, irmão, cadê a Licon? Aí hoje um camarada que é esposo da minha cunhada, namorava com ela, né? Ele estava na minha casa, a cunhada morava lá, ele disse assim, o homem tem 3 dias que se batizou. Todos eles fizeram a volta, entraram no carro e foram-se embora. Apenas um voltou no outro dia e disse, a nossa amizade não foi feita na porta do bar. Apenas um voltou. Então você está pensando que estava fora é seu amigo? Enquanto você tiver dinheiro para fazer a vontade dele, seu amigo de verdade são os seus irmãos em Cristo, aqueles que foi feito com amor. Entendeu? Então, em junho eu me batizei, quando foi em dezembro, aquele irmão que fez o apelo que eu aceitei, já estava cansado, velhinho, problema no coração, disse, não aguento mais tomar conta da congregação. A congregação pertencia a uma igreja em Nazaré das Farinhas, da Missão Batista Independente. Era batista também. Faço parte da Missão Batista Independente. Esta é uma organização genuinamente brasileira, né? Nasceu em 1916, a Missão Batista Independente. Tem 108 anos. Né? O Evangelho no Brasil era pregado pela Junta de Richmond. E aí um grupo de irmãos, 26 irmãos, saíram da primeira Igreja Batista do Brasil e organizaram a Igreja Batista, que hoje é a Igreja Batista do Garcia. Em 1910, emancipou essa igreja. Né? E em 1916, essa igreja criou essa organização, Missão Batista Independente, para evangelizar o Brasil pelos brasileiros. Eu já cheguei a ser presidente dessa organização. Amém. A Missão Batista Independente, né? E hoje aí eu me decidi na Igreja da Independente. Hoje pastorei outra Igreja da Independente. Continua no mesmo ministério. Mesmo ministério, nunca mudei. Aí em dezembro eu assumi como diretor de culto. De 93 do o irmão já estava cansado, tudo, não é? Isso, no mesmo ano que eu me decidi. Praticamente 10 meses ali de conversão. 10 meses de evangelho. Me decidi, me batizei e assumi o trabalho. Mas interessante, imagino eu, né, e você confirma, e foi todas as noites, e não só no domingo, comendo a revista, a Bíblia, se alimentando, buscando o conhecimento. Né? A cada dia buscando conhecimento. E aí vai eu buscando conhecimento, né, e estudando a Bíblia. Aí, quando foi em 98, nós elevamos a congregação, que era uma congregação ser emancipada, a igreja. Já tínhamos um número de quase 40 pessoas. Dos 12? Dos 12, nós estávamos ali na frente trabalhando, ralando, trabalhava duro de predeiro, e aí saía, tinha dia que nem banho direito tomava, passava debaixo do chuveiro, ia para a obra do evangelismo. Né? Em 99, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Em 99? Em 99. E eu só tinha eu estava na 8ª série, eu tinha concluído a 7ª, passado para a 8ª série, ensino médio. Ensino fundamental. Terminando o ensino fundamental. E isso, quanto tempo que o senhor já tinha de... Aí de evangelho eu estava com 6 anos, que foi em 93 que eu me decidi, com 6 anos de evangelho. Aí eu fui fazer, foi um conflito para mim, um pastor voltar na escola 10 anos depois de casado, entendeu? Que eu casei em 89, eu estava com 10 anos de casado, voltei à escola para estudar, mas conquistei a minha classe, ganhei alguns para Jesus, fiz muita amizade, inclusive aconteceu algo inusitado um certo dia, né? 3 colegas ficaram lá para testemunhar o fato. Os colegas se reuniram todos e foram para um culto. Disse, não venha terça-feira para a escola não, que a gente vai para a sua igreja. E não é que foram todo mundo para o culto mesmo, só foram 3 colegas. Quando o professor chegaram, cadê os alunos daqui? Foi tudo para a igreja do irmão hoje. Entendeu? E Deus foi assim trabalhando de modo extraordinário. Aí eu concluí a 8ª série, fui fazer o ensino médio. Lá no ensino médio eu disse, não, eu preciso fazer o CPA, que é uma comissão por avaliação permanente, né? Tipo um supletivo, para concluir logo. Que era passaria para não demorar 3 anos, né? Aí mas tudo isso com o intuito de
de avançar. E no chamado pastoral. Para né? conhecer melhor a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, certo? Certo. E assim, no decorrer desse interim, antes de eu ser ordenado, aqui assim, deixa eu te falar sobre o chamado, né? Você não perguntou como foi que se deu. O que acontece? Quando eu ainda era novo decidido, eu tinha me batizado. Eu tinha me batizado, talvez um mês depois de batizado, com 5 meses de evangelho. Esse irmão que passou o cargo para mim, ele disse assim: domingo é o irmão Jorge que vai pregar. Quando ele falou isso, faltou terra nos meus pés. Faltou terra nos meus pés, mas eu não disse nada para ele. Eu simplesmente disse para mim mesmo: mas Deus, eu ainda sou uma criança. Estou bebendo leite, né? Como fala no evangelho. Eu ainda sou uma criança. Eu falei assim para Deus. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia para ler. Quando eu abri a Bíblia, eu abri no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, e li o capítulo 1. Quando eu chego no capítulo, versículo 4, em diante, vai dizer assim, ó: e assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E digo: Deus, eu sou profeta? Aí foi o meu chamado. Aqui entrou. E aí eu continuei lendo, quando dizia assim, ó: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Olha que coisa. Eu tinha terminado de dizer para Deus lá na igreja: eu sou uma criança. Eu não sei falar porque eu sou uma criança, mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu mandar, tu dirás. E eu disse: eu sou profeta. O Senhor me chamou para ser profeta. Foi aqui o meu chamado. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Foi uma confirmação. Eu te escolhi. Eu não te rejeitei. Veio depois do profeta Isaías 41:10. Eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, eu sou teu Deus. Foi o meu chamado. A partir disso aqui, assentou no meu coração este desejo ardente de fazer apenas 5 meses de evangelho. Esse desejo ardente de fazer a obra do Senhor incondicionalmente. E aqui eu quero abrir um parênteses, Micael, para falar de chamado. Chamado é diferente de ser suviado. Eu não sei aqui em Portugal, mas principalmente lá na Bahia, onde se cria muito animal, gente que toca o burro, né? Ou quem chama o cachorro suvia. Ah, sim. Tem gente que fica suviando outro. Fiu. Chamado não é suviado. O que seria um suviado? Tem pessoas porque tem uma boa eloquência, fala bem, tem um conhecimento bíblico. Aí alguém diz: rapaz, eu vejo que tu é um pastor. Eu vejo que tu é um pastor. E aquilo, por ser repetido por muitas pessoas, a pessoa passa a acreditar. O chamado, meu amigo, minha amiga, Deus primeiro fala com você. Pode ser para o que for. Eu creio que isso nasceu no seu coração, fazer esse programa aqui, Micael. Ah, sim. Nasceu no seu coração. Isso é um chamado. Quem não tem um chamado pode até começar por uma vaidade, porque está pensando em ter várias curtidas, entendeu? Porque está pensando em ter 1 milhão de seguidores, está pensando em ganhar muito dinheiro. Quem não tem um chamado vai pensar assim. Está entendendo? Mas quem tem um chamado não, pensa na obra. Pensa no reino. Se uma pessoa estiver ouvindo esse programa e se converter, alguém dizer assim: Micael, olha, eu me converti acompanhando o seu programa. Nossa. Como já aconteceu comigo, já pessoas no Rio de Janeiro e no mundo afora, dizer: olha, pastor Jorge, eu quero ir aí na Bahia só para me batizar com o Senhor. Eu me converti e ouvindo pelo YouTube. Amém. Não tem o que pague isso, entendeu? né? Entendeu? Então isso é chamado. Mas tem pessoas que ela acha que ela tem aquele chamado, talvez não tenha. Talvez ela foi apenas suviada, alguém que disse para ela, mas ela não sentiu. Ela não resiste, faz besteiras. Ela não resiste o ardor do chamado. O chamado é duro. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Chamado traz responsabilidade, traz compromisso, traz dores, traz perca de sono, de fome. Muitas vezes você tem que esquecer de você mesmo por causa do outro. Isso é o chamado. É o chamado do profeta, do ministro do Senhor.
Entendeu? E a partir dali, então, eu entendi esse chamado e comecei a investir nos meus estudos. Investir na leitura bíblica, comprar livros de comentários bíblicos, teológicos, né? E aí eu fui levado à ordenação. Meu conhecimento bíblico, ele cresceu de um modo tal que o ministério via esse chamado em mim. Via o senhor Antônio Santana, o saudoso Bitonho Antônio Santana, ele dizia assim: o espinho quando tem que furar já traz a ponta. Ele dizia: o espinho já traz a ponta. E aí eu comecei a mostrar, né? Eu lembro da minha primeira mensagem que eu preguei na Igreja Batista de Nazaré, até hoje? Quando ele foi me apresentar, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu preguei baseado nesse texto aí, sobre esse texto. E aí a igreja entendeu. O pastor, meu querido e amado pastor Miguel Moura de Almeida, um beijo, meu velho, no seu coração, meu secretário-geral, já está na idade, pastor da nossa Igreja Batista Independente, lá no Garcia, Salvador, na capital. Inclusive me convidou até para estar em uma festa da igreja nossa lá em Paris. Pastor Davi, um beijo no seu coração. A igreja está até em festa essa semana. Eu disse: eu vou estar em Portugal, não vou estar por aqui, né? Beijão, pastor Davi Cirqueira. Então, aí eu fui visto. O pastor viu o meu chamado, né? E investiu em mim, pediu a minha ordenação. Ele pediu a minha ordenação, eu fui ordenado ao ministério pastoral, mas aquela conversa é um pastor leigo, porque eu não tinha formação teológica. O que foi que fiz? Voltei a estudar, concluí o ensino fundamental, fui fazer o CPA, a Comissão de Avaliação Permanente. Aí eu concluí, ali mesmo eu já fui fazer o curso de bacharel em teologia. Foi aonde Edno foi o meu professor, em Santo Antônio de Jesus. Aí eu fiz o bacharel em teologia. Quando estava terminando o bacharelado, eu fiz o vestibular para a Universidade Federal, passei para fazer filosofia. Aí eu, pastor, vou estudar filosofia. Estudei filosofia. Hoje o senhor é formado em filosofia, então? Bom, não sou completamente formado, porque quando eu fui para Ibiratá, inclusive eu vi até o estágio, concluí o meu estágio de filosofia, faltei entregar... Licenciatura. Licenciatura. Faltei entregar meu TCC, mas praticamente concluí o curso. Só faltou... Só faltei entregar meu TCC. Porque não pensa, de repente, em exercer a profissão? Eu estudava somente até para ganhar um respeito. Porque às vezes o camarada, é crente, é pastor, é teólogo. Não, como uma licenciatura pela Universidade Federal, como filósofo, como professor, você é visto com outros olhos. Sim. Entendeu? O pastor Jorge Luiz, né? Como eu disse, tive o prazer de conhecer esses dias, também é terapeuta, não é, pastor? Também terapeuta. Esse já foi um estudo mais recente. Né? Depois da filosofia, eu fiz teologia, depois fui fazer filosofia, no curso de filosofia. Aí um certo dia eu estava em casa, né? Eu já pastoreava Amargosa, né? Vivi 21 anos à frente da igreja de Amargosa, desde como diretor de culto e na qualidade de pastor. Um dia Deus salvou meu coração, basta que chegou. Ele chegou, Senhor, chegou. Aí eu nem para a esposa eu comentei. Aí quando foi numa sessão, no domingo, segundo domingo da igreja, nós costumávamos fazer sessão, que é a nossa reunião de membros, a reunião administrativa, tratamos de todos os assuntos. Então eu disse para a igreja: olha, eu sou o pastor da igreja até o último domingo desse mês. A partir da segunda-feira do último domingo desse mês, a primeira segunda-feira do mês, eu já vou ser. A última segunda-feira era em 2014, eu sou apenas um pastor na igreja, não um pastor da igreja. Foram muito choro, muita lágrima, mas foi o que Deus salvou o meu coração. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Nem o Senhor mesmo esperava. Não. Aí de repente, quando terminou o período, que venceu o último domingo, eu recebi uma ligação de Ibirataia, o vice-presidente lá, a igreja estava sem pastor, e pastor Jorge, nós nos reunimos aqui para termos um encontro de casais, e foi citado o seu nome para ser o nosso preleitor nesse encontro de casais. O senhor pode vir estar conosco, vai ser no sábado, primeiro sábado de junho. Eu disse: irei, sim, com todo prazer.
E bom, já que o senhor vem, então você prega também um domingo na igreja, faz um estudo bíblico domingo pela manhã e à noite, celebra a ceia e pronto, fechamos. Aí quando fui lá, a igreja estava sem pastor, perguntei para ele sobre o pastor, disse, nós estamos aí para reinaugurar o templo, que houve uma situação que o telhado caiu, houve uma grande reforma na igreja, e depois nós vamos convidar o pastor. Aí, na última semana do mês de junho, eles ligaram novamente para mim, perguntando se eu poderia ir no próximo domingo. Eu disse, vou sim, você vai abraçar aí, que a igreja estava sem pastor. Eu fui, chegou lá e me convidaram para ser pastor da igreja. Disse, vamos colocar diante de Deus, né? E eu estava orando para que Deus me desse a unção de um pastor de uma igreja de 500 membros, né? Na época. Aí houve esse convite, eu falei com a mulher, ela disse para mim, filho, para onde você for, eu irei. Aí falei com o Johnny, meu filho mais velho, com o caçula, eu disse, papai, o senhor está orando para Deus dar uma igreja de 500 membros? Precisa ser aqui em Alagoas? Vá-se embora. Ele disse, pronto, teu filho já mandou embora, então está na hora de ir embora. Aí eu fui para Ibirataia, fui no dia 1º, no dia 16 de agosto foi a festa, fomos empossados como pastor, certo? Então já tinha esses estudos, estava fazendo teologia ou filosofia. Eu queria permanecer morando em Amagosa e fim de semana para Ibirataia, mas eles vamos Fica longe? Fica 3 horas de viagem. Vamos fazer o inverso, pastor, vem morar aqui e vai para Amagosa para estudar. Mas aí foi ficando meio difícil, tanto que eu levei o estágio para lá. Quando eu cheguei no estágio, eu levei o estágio, fiz o estágio lá no ensino médio, e depois do estágio eu vi que não estava dando mais para concluir, né? Aí eu parei ali. E depois vem essa questão, o tempo foi passando, fui percebendo que dentro do próprio Evangelho, nós temos hoje muitas pessoas com problemas emocionais. Gente, muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia nos mostra pessoas que tiveram problemas emocionais e não era espiritual. Nem tudo é demônio. Não, nem tudo é demônio, nem nada disto. E também não é mania, tem gente que acha que é mania, e nem tudo se resolve com oração. Deus levantou especialistas em todas as áreas, assim como se precisa de um cardiologista, de um pneumatologista, entendeu? Se precisa também de um psicólogo, de um terapeuta. A gente tem que ter maturidade, tem que ter sabedoria. Então eu comecei a ver com esse mundo estressado com o qual nós vivemos hoje, muita gente tem sido bombardeada com muitas informações, com muitas responsabilidades, com muitas obrigações, e acaba estando tão acarretadas que elas acabam entrando em estresse. Aí o estresse traz uma depressão, traz uma ansiedade, né? E então essas pessoas precisam de ajudas psicológicas. E não tem nada a ver com a vida espiritual. Não tem nada a ver. Tem pessoas que não precisam, a oração, a leitura da Bíblia é o suficiente, mas tem outros que não. Tem outros que não. Tem pessoas que é curada do coração, só com a fé, mas tem outros que não. Tem que ir ao cardiologista, tem que tomar um medicamento, entendeu? Assim como se trata de um braço, né? Um ortopedista trata de uma parte do corpo de uma pessoa, assim também é um terapeuta, é o psicólogo, é o psicanalista, é o psiquiatra, entendeu? É um problema que precisa e que deve ser tratado, certo? Então eu entendi isso e comecei então a me enveredar por este mundo. Nesse inteirinho também estudei um pouco sobre de hebraico, né? Eu fiz hebraico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, hebraico A, pelo menos eu aprendi a escrever o nome de Deus em hebraico, né? Saudar o pessoal com shalom, né? Não shalom. Saber o que está falando. Não shalom, mas um shalom. Né? Shalom. Shalom, termina com M. Sei pelo menos ler alguma coisa em hebraico bíblico, é claro, transmitir a bênção araônica no próprio hebraico original. Então, eu estudei hebraico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, é claro que foi online, né? E assim sucessivamente, depois eu fui, me enveredei, disse, rapaz, eu vou estudar a terapia, e aí eu entrei no curso de terapeuta da terapia de reprocessamento generativo. Eu trabalho mais com as raízes dos problemas. Não identificar os problemas, ou não? Não é bem... A gente conversa com os clientes, eu não tenho paciente, eu tenho cliente que quer ver resultados, entendeu? Por exemplo, a terapia tradicional, ela colhe os frutos,
Uma pessoa está com um problema, ela vai, trabalha em cima daquele problema, colhe os frutos. O que me interessa é a raiz, o tronco dessa árvore, a raiz da árvore, né? Certo? Se os dedos estão aqui mexendo, isso aqui está recebendo informação de outro lugar para poder fazer isso. Então a terapia que eu trabalho, ela vai na raiz, né? Então eu não sei quando foi que surgiu aquela semente, caiu e germinou a árvore que cresceu e num determinado momento ela produziu frutos. Até aproveitando, então você que está aí em Ibirataia, na Bahia, ou próximo, né? Tem aqui não só um pastor, mas também um terapeuta para ajudar você. Mandar também um abraço para nossa irmã missionária Rose Ramos. Deixou até esse livro aqui com a gente, também é terapeuta aqui em Portugal. E para você que quer uma indicação, procure a irmã Rose. Eu acredito que foi o 10º episódio, ou foi o 9º episódio que ela fez conosco. Dá uma olhadinha aí, missionária Rose Ramos. E ela fala sobre a terapia também. Maravilha. Na abordagem bíblica. Muito interessante o episódio. Que bom, que bom. Quer dizer então, para quem tinha só o ensino fundamental, nem fundamental completo, né? Depois que conheceu a verdade, né? Que a palavra diz, essa é a verdade. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas não adiantou, não quis ficar só com isso. Buscou o conhecimento para aprender melhor. Isso aqui é a minha fonte. Exatamente. Mas para compreender melhor. Compreender melhor. Comentários bíblicos, muitos livros. Eu entendo assim que Deus revelou muitas coisas boas dos seus servos, escritores. Entendeu? A própria Bíblia, como o camarada diz assim, eu não preciso de Bíblia e de teologia, olha só. Para que a Bíblia chegasse à nossa língua hoje, passou pelas mãos de grandes teólogos que ralaram muitos, entendeu? Para interpretar o grego, o que queria dizer o hebraico, o aramaico. E achar, entendeu? Às vezes, palavras para trazer, porque existem palavras que não tem tem um sentido no português ou no inglês, que seja. Por exemplo, assim, muitos dos hebreus vão achar que a nossa Bíblia, no início, né, no princípio criou Deus, os céus e a terra, essa palavra no princípio não é correta. Porque em hebraico é Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamai. Que quer dizer, ao pé da letra... Na cabeça criou Deus. Shit é cabeça. Entendeu? Na cabeça criou Deus, no princípio, na cabeça. Por que traduzido então para no princípio? Será que é porque a cabeça é o princípio do corpo? E que começa tudo na cabeça, né? Tudo começa na cabeça. Mas todas as coisas para que a gente venha entender que existem palavras que é um desafio, né? É um desafio. Para mostrar. Por exemplo, dizer que Deus se arrependeu. Sim. Deus se arrepende. A palavra usada para Deus... Eu me esqueci agora, mas não é a palavra hebraica para o homem chuve. Toda vez que falar de chuve é arrependimento humano, mas eu até esqueci agora, mas a de Deus não é essa. É uma outra palavra. É uma outra palavra. Que também quer dizer algo como arrependimento, mas não ao pé da letra. Não, Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Deus diz assim, olha, se tu me ouvires, eu te abençoarei. Mas se tu rejeitares, eu te amaldiçoarei. Então, a minha mudança muda Deus. É como aquele profeta que pediu, né? E ele teve mais 15 anos de vida. Deus não se arrependeu de dizer que ele ia morrer, mas mudou de ideia. Simplesmente mudou de ideia. Mas essa questão de palavras, isso não é só uma questão de tradução. Eu imagino o apóstolo João também, ali na ilha de Patmos, né? Tendo que escrever o Apocalipse, né? E vendo coisas ali que... Como é que ele ia descrever? A ponto dele dizer assim, olha, as ruas são de ouro, como de ouro, né? De cristais. Ele procurava expressar de alguma forma, mas tinha coisa que ele dizia assim, olha, é como. Não é que seja isso, mas não tem uma coisa que eu possa dizer. O mais próximo que eu posso chegar. De tal maneira. Tal maneira, é verdade. Não tem palavra. É difícil, é desafiador. É desafiador, entendeu? Então isso me faz a buscar, a pesquisar, a estudar cada dia mais. Sempre tem algo novo a aprender da palavra do Senhor. E isso tudo vai me fazendo melhor a cada dia. Isso tudo vai me moldando como pessoa.
vai me moldando como pessoa. Mas, pastor Jorge, né? A gente ainda tem tempo, o senhor fica à vontade, né? Mas partindo para a reta final, digamos assim, nesse seu chamado pastoral que o senhor recebeu ali em 93 já, né? Apesar de começar a exercer a partir de 99, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu imagino que o senhor teve muitos desafios. Muitos desafios. O conhecimento certamente foi um deles, que o senhor conseguiu de forma humana, né, passar por cima. Como? Estudando. Estamos no caminho. Não é? Algumas pessoas me perguntam, pastor, você é formado em quê? Eu disse nada. Formado é algo que está completo, perfeito, tem uma forma. Está em formação, não é? Agora você está em formação. Eu sou um contínuo estudante. Exatamente. Eu estudo continuamente. Mas como pastor, né? Você mesmo deixou claro, comentou, pontuou que é difícil, né? É difícil. As pessoas acham que ser pastor, carregar um título de pastor, uma nomenclatura de pastor, ou já nem se conformam mais com pastor, agora eu sou um bispo, agora eu sou um apóstolo, pronto. Acham que é fácil, né? Que é fácil carregar esse nome, né? Esse peso, digamos assim. E para quem é pastor de verdade, pastor de ovelhas, sabe que não é bem assim. Sim. Sabe que é um desafio, né? É desafiador, sabe que é um peso, é uma cobrança, né? Existe uma cobrança, não só por parte das ovelhas, né? Que olham ali um pastor que tem que ser irrepreensível e tudo, mas também da parte do Espírito Santo, né? Nos mostrando que a gente, né? Você como pastor deve ser, como que eu posso dizer, um grande exemplo, né? Um grande exemplo a ser seguido. Né, é o que vai sentir as dores, mas muitas das vezes ninguém vai estar ali para sentir a sua dor, né, os seus problemas, os seus. Eu costumo dizer que as ovelhas vêm e descarregam, né, e você suporta. Mas quando você tem algo para descarregar, é difícil. Um pastor dificilmente vai ter um pastor, né? Em alguns casos tem. Mas nesse seu período como pastor, né, 31 anos, 25 anos como pastor. 25 anos é muito tempo. Bodas de prata já, né? Pronto. Qual foi o seu maior desafio, né? Ou então, quais são os seus maiores desafios até hoje, pastoreando? Essa pergunta aí foi de supetão mesmo, de surpresa. Não sei se você tem já em mente a resposta. Não. Todo ministério pastoral, costumo dizer, as pessoas me perguntam, às vezes no aniversário, algumas interrogações com respeito. Eu digo que é um ministério mais árduo que existe. Nós não estamos conduzindo, na minha visão de pastor, eu não estou conduzindo um veículo que está apenas conduzindo vidas e que a gente tem que ter cuidado para que não aconteça um acidente e venha morrer. Entretanto, se acontecer um acidente e alguém ali morrer, pode ser apenas morte física. Pessoas estar indo de uma situação terrena para uma celestial. Mas pastorear é conduzir almas. E essas almas, Micael, não são minhas, são do Senhor. Um pastor é alguém que cuida da noiva do outro. Esse outro é Jesus. Então, nesse sentido, para mim, todo ministério ele é árduo. Há uma responsabilidade, há uma cobrança de mim mesmo. Eu costumo dizer para Deus sempre assim, eu quero ser o melhor. Mas não é o melhor do que Micael. Não é o melhor do que o pastor A, do que o pastor B. O melhor de mim, a melhor versão de mim. Eu quero ser o pastor que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o pai que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o esposo que o Senhor quer que eu seja. Então, isso é árduo. Por exemplo, quando eu vou pregar, pelos anos que eu tenho do Evangelho e pelo pouco de leitura bíblica que eu tenho, talvez eu possa abrir aqui um texto aqui e fazer uma leitura de 10 minutos. E discorrer sobre isso tranquilamente. Dissertar tranquilamente sobre o assunto. Mas isso não me interessa. O que me interessa é o que Deus quer falar. O que eu quero falar, o que a pessoa quer ouvir, para mim não me interessa. Então, eu vou perguntar sempre para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Porque para mim, entendeu, é a vontade de Deus. Então, isso traz uma responsabilidade.
que eu falo, o que eu faço, como eu represento, entendeu? Como as pessoas me veem, até o meu vestir. Eu sempre, quando me visto, eu penso no Senhor. Antes de pensar em mim, eu penso no Senhor. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. É claro que eu não vivo uma vida tolhida pensando nos outros, em A e B. Não, eu sou livre. Eu sou livre. Deus tem me dado essa liberdade, tem me dado paz, tem me dado alegria, tem me dado felicidade. Mas eu penso em glorificar o nome do Senhor. Eu penso sempre em honrar o nome do Senhor. E isto é uma responsabilidade indizível. Entendeu? Não estou pensando em dinheiro. Não, eu preciso do dinheiro para sobreviver. Mas eu já trabalhei para sustentar a obra. Já trabalhei para sustentar a obra. Entendeu? Não tendo salário nenhum, ainda tem que manter a obra. Então, assim, o meu negócio é fazer a vontade de Deus. Então, nesse sentido, já encontrei muitas coisas, muitos momentos difíceis. Muitas situações que eu me deparei de resolver uma situação e dizer, Deus, como vou resolver isso aqui agora? Mas de repente o Senhor entrar com a providência, me dar uma luz, me dar uma direção. Então eu costumo dizer que o ministério pastoral é muito árduo, em todos os sentidos. Eu não vou dizer que eu tive uma coisa específica, até porque eu me decidi numa igreja onde eu cresci ali, entendeu? Como pessoa, como cristão, e a maioria dessas pessoas, como você viu falar aqui, eu me batizei, só tinha 9 pessoas. Uhum. Então, todos que vieram depois foram depois de mim, que foram doutrinados, que foram pessoas que eu estendi as mãos, que tirei de uma situação difícil em Cristo Jesus, né? Deus me usou como vaso, como instrumento, então eu fui muito amado. O ministério da Igreja Batista Independente tem muito essa cara. Quando eu ia para Nazaré das Farinhas, que era a nossa igreja mãe, os irmãos faltavam sair na mão, diríamos assim, a grosso modo, para nos receber na casa dele. Vai ficar aqui, vai comer aqui. Vai sábado mesmo em casa, que é um puxa, outro puxa, então assim. A igreja de Amargosa é assim. Então quando eu fui para Ibirataia, eu estou lá, como eu disse para você, tem irmãos que dizem, não, pastor, eu quero que você passe 30 dias. Não. Os irmãos estão dizendo, não incomode o pastor. Hoje mesmo eu liguei para o meu diretor de patrimônio, estão fazendo lá uma reforma lá. Não incomode o pastor, ninguém quer que incomode o pastor. Então é uma igreja que me ama de uma forma extraordinária. Está entendendo? Temos luta, temos adversidade, mas é nesse sentido de responsabilidade, de compromisso, de fazer dar certo para ter uma igreja extraordinária. Muita gente trabalhadores. Cada um no seu setor, coordenador de escola bíblicas, professores de crianças, de adolescentes, de jovens, entendeu? Da união masculina, feminina, e então todo mundo, cada um no seu departamento, e todo mundo se preocupa com o bem-estar do pastor. E eu me preocupo também com todos eles. É uma benção. Então, eu não sei dizer assim, tem pastor que tem dificuldade no ministério. Eu tenho ovelhas que ligam para mim, se eu entrar no WhatsApp, eu estou orando, né? Eu levanto de madrugada, às vezes, aqui mesmo, quase todas as 3 horas eu estou na oração. Aí, de repente, eu terminei de orar e eu vou olhar se tem alguma mensagem. Aí uma ovelha vai dizer, pastor, vai dormir, você estava você estava 2 horas, 3 horas, entendeu? O senhor postou lá, está orando, porque às vezes eu entro para orar, mas meu pastor vai descansar. Às vezes, por exemplo, eles sabem que eu dou vontade, vendo, pesquisando, e não ligam para mim antes das 9 horas, só se for uma coisa extrema. É o carinho, é o amor. É verdade, é o cuidado, né? Entende? Não, o pastor não diz que eu estou dormindo, está descansando. Faça isso. Se precisar, Se precisar, tá. Ele sabe que o meu celular a gente não desliga. Estamos sempre a posto. Né? Infelizmente aqui eu tenho um dia certo de voar, então para pagar tudo na hora outra é meio complicado. Mas eu já tive de férias e irmão que veio a óbito, entendeu? Não é nem membro da igreja, mas parente do membro, eu deixar a minha férias para lá e estar lá com a família enlutada. É como um médico, né? É como um médico. Você está no aeroporto, está onde tiver alguma situação de emergência, você vai ter lá, vai estar lá. Entendeu? Então, nesse sentido, passamos muitos momentos difíceis. Muitos momentos difíceis. Mas eu sou muito amado pela minha igreja, muito amado pela igreja. Tanto a que eu pastorei antes,
É tanto que até hoje dizem, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Muitos deles me chamam de meu pastor, entendeu? Nilda, minha nora, por exemplo, está aqui. Ela tem um pastor dela lá em Amargosa também. Veio de lá, mas nunca deixei de meu pastor. E tantos outros, meu pastor, meu pastor. Então, assim, se você me perguntar especificamente, passou por uma situação adversa, eu não sei te dizer. Muitas noites de sono perdida. Assim, quando sai alguém da igreja, certa vez saiu uma família, meu Deus, eu passei alguns dias olhando para o teto. Mas, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí, passados uns 2 meses, uns 3 meses, aquela família voltou. E outra foi uma ovelha nessa cidade onde eu estou hoje, em Birataia. Ela partiu para a eternidade, uma jovem que era uma bênção de Deus. Era a minha segunda secretária, mas pense em uma pessoa maravilhosa, trabalhadora. Quando o pastor, a programação do culto já está organizada, está tudo. Não deixava me preocupar com nada. E ela foi fazer uma cirurgia e ela veio a óbito. Eu passei uns 15 dias, que nem na igreja eu queria ir. Eu ia porque era o jeito. Precisei de Deus me acordar. Para mim foi o momento mais difícil do meu ministério. Sim. Entendeu? Mas não só foi para mim, não. Essa menina era tão querida que nós, quando fomos fazer o ofício fúnebre, tudo, eu disse, a igreja vai arcar com tudo. Meu tesouro, eu disse, é claro, pastor. Aquela menina é 50% da igreja, os outros 50% dividem por nós. Então, você está entendendo como era? Sim. E uma pessoa amada, super amada demais, entendeu? Hoje a mãe dela é minha diaconisa, alguém que eu amo com muito carinho. Então ela me trouxe uma dor, foi a maior dor que eu já senti na minha vida. Mesmo sabendo que ela está na glória com o Papai do Céu. Isso foi o que Deus salvou. Conforta, né? Foi o que Deus salvou comigo. Ela é responsabilidade minha. Tu tem muitas ovelhas para cuidar ainda. Vai, levanta. É aquele ditado que eu levantei, entendeu? Então, para mim, foi a maior dor na minha vida ministerial. Foi a partida dessa ovelha. Sim. Eu estava indo para a faculdade, foi a partir daí que eu também fui desistindo da faculdade de filosofia. Eu liguei para ela, tinha terminado de fazer cirurgia no dia seguinte. Aí eu disse, eu estou bem, meu pastor. Eu sorria muito, sem sorriso. Eu estou bem, meu pastor, coisa e tal. Aí, qualquer coisa você me ligue. No meio do caminho, o telefone toca. Interessante, num lugar onde não tem sinal. E o telefone tocou. O Senhor nosso Deus é testemunha. Aliás, antes disso, ela tinha ligado. Meu pastor, eu tinha saído a uns 5 quilômetros de casa. Ela disse, não se preocupe comigo, eu estou bem. Passado uns 19 quilômetros, o telefone tocou em um lugar que não tinha sinal. Ela já estava em óbito. Nossa, foi 30 minutinhos ali. Eu voltei desesperado. Parada cardíaca. Foi embolia pulmonar da cirurgia. Eu voltei desesperado. Para mim foram 15 dias de muita dor. Para mim foi o momento mais difícil da minha carreira. É como um pastor que perde uma ovelha. Era uma filha que ligava para mim, meu pastor, meu pai passou aqui hoje já para me pedir a benção. O senhor não vem não, Então, todo dia ligava para mim pedindo a benção. Entendeu? Então, essa para mim foi a maior dor, mas não só foi em mim, não. Foi na igreja toda. Amém. É muito bonito ver, pastor. O senhor está, da minha parte, né? Posso dizer que o senhor está de parabéns. Né? Eu sou feliz com o rebanho que o Senhor Jesus me confiou, eu sou muito feliz. Ali já em Ibirataia, você já está há 10 anos, então. 10 anos. Com a Igreja Batista Independente ali de Ibirataia. Mais uma vez, um forte abraço para vocês. Deixa aí nos comentários do vídeo aqui embaixo, falando um pouco desse pastorzão aí, pastor Jorge. Oh, meu Deus. E não quero citar mais nomes aqui, porque senão Jorge Luiz, vão ficar com ciúme. Tem gente lá que eu chamo de mãe, outro que eu chamo de pai, entendeu? Que vai chegar aquele dia que eu vou preparar o almoço. É gente assim que me ama, entendeu? Amém. Tem gente que é um carinho extraordinário. Então, amém. Que vocês permaneçam, né? Perseverantes e unânimes nessa doutrina dos apóstolos. São vasos de Deus. O que eu acho mais bonito na igreja primitiva é que eles perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, ali todos os dias e tudo. E o que acontecia? Todos os dias Deus acrescentava, né? Pessoas ali naquela congregação, na membresia. Mas não é difícil você ver como que Deus acrescentava, né? Você imagina você fazer parte de um lugar
onde todo mundo está unido, permanece unido na doutrina, ou seja, no ensino que foi passado, e não existia ninguém com necessidade ali, porque se houvesse alguém com algum tipo de necessidade, os irmãos vinham, olha, vamos dar um jeito, eu dou um jeito aqui num valor aqui, vou vender isso que eu tenho a mais e a gente vai resolver esse problema e tudo. Como você acabou de citar essa questão do funeral, né, do ofício fúnebre aí, que a igreja de certa forma arcou com o valor, tudo. E então não é difícil você ver como que a igreja crescia. Porque as pessoas que estavam lá dentro estavam firmes, como uma, unificadas. E era um coração e a alma da multidão do que cria, Atos 4:32. E as pessoas que estavam do lado de fora viam. Isso. Rapaz, esse negócio ali é diferente, eu quero fazer parte. Fazer parte. Não tem como? Como é que a pessoa não vai se apaixonar por algo assim, né? Aí, eita, mas olha, rapaz, a fulaninha me falou realmente que essa igreja é uma bênção e tal, eu tô vendo que tá todo mundo alegre. Vou fazer parte e ia ser crescendo. Não era Deus de língua para fora, não. Era Vivia, Deus na vida. Vivia de fato, era Deus, né? Jesus vivia de fato. ali real, na vida Amém. das pessoas. É isso, meus irmãos. Olha, para você que ficou conosco até agora, né? A gente já está aqui partindo para o final. O pastor Jorge Luiz vai dar uma última palavra para esse povo, né? Deixando aí na dispensação já aqueles que nos assistem. Mas é assim, como pastor, né? É muito fácil andar com Jesus no peito, né, pastor? É muito fácil andar com Jesus no peito. Você pega uma camisa, ó, tá escrito Deus, família, liberdade. Da minha cidade aí, olha só, o portal da cidade, né? É fácil andar com Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Ter peito. Não é não? Mas olha, mas Deus, ele é o nosso sustento. Com né? certeza. Uma coisa que você comentou sobre o nosso programa, sobre o chamado, né? Eu lembro que eu estava no meu trabalho, né? Continuo, tenho meu trabalho normal, até porque a gente está aqui para levar a palavra, para levar uma edificação, para ser luz, olha ser só, luz. para vidas, para almas, né? Não para pedir, eu costumo dizer quase sempre, não para pedir Pix, né? Para quem mora no Brasil, não para pedir MBWay para quem mora aqui, não, né? Nós temos o nosso trabalho. Glória a Deus. E Deus tem sido fiel, tem nos sustentado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu estava no meu trabalho, um dia eu digo, olha, eu fico no YouTube às vezes, né? Tô em casa, gosto de sentar, fico no YouTube vendo às vezes tanta coisa que não edifica, tem muitos podcasts hoje em dia, né? A gente acompanha alguns, mas eu disse assim, eu quero saber de uma coisa, vamos fazer um negócio diferente, vamos levar, propagar essa palavra de Deus aí. Eu sei que vai ser difícil, vai ser um desafio, e tem sido, né? Principalmente por ser um programa dominical, né? Todas as semanas, você procurar homens e mulheres, né? Que estejam dispostos a vir aqui, como o senhor veio, liberar uma palavra, né? Conversar um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo nessa correria, né? Esse é o maior desafio, porque eu costumo dizer, se for para nessa cadeira sentar alguém que não tem nenhum tipo de compromisso com a palavra, não adianta. É melhor a gente pular para outro domingo. É melhor a gente... Não é? Porque o intuito aqui é propagar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique à vontade, pastor, para dar um tchau para esse povo abençoado e deixar suas considerações finais aí. Muito bem. Eu quero concluir aqui deixando um texto da palavra de Deus para você que nos acompanhou desde o princípio e você que chegou por agora também. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo na sua primeira carta, ou epístola, a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Meu amigo, minha amiga, não importa o que tu estás vivendo, ou o que você já fez ou deixou de fazer. Jesus te ama. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele tem o poder, o sacrifício dele tem o poder para te salvar, para te remir, te restaurar. Talvez você esteja dizendo, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não tem mais jeito para mim. Tem jeito para todo mundo. A única pessoa, se é que poderemos assim considerarmos como pessoa,
Porque pessoa para mim não é porque tem braço e perna, porque cadeira tem braço e tem perna e não é pessoa. Pessoa fala, pessoa tem desejos, tem querer. Que não tem mais jeito é Satanás e os demônios. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está condenado. Você não. Você tem oportunidade. Abra o teu coração. Aceite ao sacrifício de Jesus como substituição. A Bíblia vai bem clara em dizer que ele nos deu vida, estando nós em delitos e pecados. Está lá em Efésios. Mortos em nossos delitos. Mortos em nossos delitos. Ele nos deu vida, nos ressuscitou. Deus tem uma vida nova para você, assim como ele teve para mim. Um homem adúltero, beberrão, brigador, mas o Senhor transformou. Transformou, não está transformando, porque a cada dia a minha vida tem sido melhor para a glória de Deus, nosso Pai. E assim Ele vai fazer contigo também. Basta você querer. Basta você abrir o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixe esse programa ser uma luz na tua vida. Deixe esse programa ser uma luz em Cristo Jesus, nosso Salvador. E que Deus, meu nobre, te abençoe com toda a sorte de bênção. Quero agradecer o privilégio e a oportunidade de estar aqui. Amém. Compartilhando um pouco da minha própria vida neste maravilhoso programa, né? É Dominical Cast. Deus abençoe com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para a glória do seu nome. Seja luz. Seja Amém. luz. Glória a Deus. Amém. Para você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Até domingo que vem. Se de repente você não tem uma Bíblia, ou se tiver alguma Bíblia aí na estante, vai lá, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Eu fui mais longe um pouquinho, eu fui até o 30, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha, Mateus o fardo é leve, mas é isso mesmo. Mateus 11, 28. Para a sua meditação. Até domingo que vem. Um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Amém, amém, pastor. Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Tchau, tchau. Amém, amém.